O tema da minha pregação hoje é o falso evangelho moderno e os falsos crentes. Só vou falar com base aqui neste capítulo de Judas. Se você puder acompanhar comigo, diz assim: Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha então o que Judas está falando. Eu estava escrevendo, então eu me senti obrigado, na obrigação, de falar a respeito da nossa fé, da fé que nos foi entregue por quem? Pelos apóstolos, por Jesus Cristo, pelos profetas. Esse Judas aqui, ele é o meio-irmão de Jesus, filho de Maria também, só que não do mesmo pai, é claro. E versículo 4 ele vai dizer assim: pois certos indivíduos, ele falando a respeito da nossa fé, depois ele diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Dissimulação é engano, é tentar parecer algo que não é, é dar uma maquiada em alguma coisa, é um disfarce. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Depois ele continua falando a respeito desses falsos profetas e eu já vou, no decorrer da ministração, falar a respeito disso. Olha para cá, por favor. O grande tema aqui desta pequena epístola, que é apenas um capítulo, é justamente falar contra aqueles falsos homens de Deus que se introduziram dentro da igreja, dissimulando, tentando parecer por correto, tentando parecer por pastores, por pregadores, por detentores da palavra de Deus, mas na verdade Judas vai dizer, não só Judas, Paulo vai dizer isso também, o Senhor Jesus Cristo vai dizer isso, essas pessoas são lobos em pele de ovelha. Eles estão apenas disfarçados aqui no meio. As cartas, Judas, Pedro, Paulo e por aí vai, todas elas não foram escritas da seguinte forma: olha, os apóstolos estavam lá na sua escrivaninha pensando assim, o que eu escrevo para aquele povo? Não foi. Normalmente acontecia problemas na igreja, e esses problemas chegavam aos apóstolos, e eles faziam o quê? Para combater aqueles falsos ensinos que estavam sendo ministrados no meio da igreja, eles então escreviam dizendo, olha, diante de tal fato, comportem-se dessa maneira. E é exatamente o que Judas faz aqui. Falsos homens de Deus se introduziram na igreja do Senhor e começaram com falsos ensinos a perverter as pessoas do caminho correto, da fé correta. E então ele escreve fazendo o quê? Combatendo essas pessoas. Se Judas vivesse em nossa época, tivesse Facebook, e ele colocasse essa carta dele apenas como um artigo no Facebook, que é algo bem curtinho, é bem provável que ele ouviria reclamações do tipo assim: ai, pare de falar mal dos outros, ame mais e critique menos. Com certeza, esses são os primeiros comentários. Olha, cada um com a sua verdade, rapaz. Cuida da sua igreja em vez de ficar falando dos outros. Não é isso que normalmente ouvimos quando dizemos, olha, isso aqui é errado, não pode acontecer assim. Judas também ouviria essas coisas. Ora, Judas, vá para os hospitais fazer oração para os enfermos, saia do Facebook em vez de ficar escrevendo artigo para as pessoas. Provavelmente, esses seriam os comentários que Judas leria na sua timeline. Martin Luther King Jr., pastor batista, ele disse assim, o maior problema não é a atividade dos maus, mas a passividade dos bons. Os maus nós sabemos que eles são ativos, sempre. Mas o grande problema são os bons, que são passivos demais, que não se levantam às vezes como Jesus Cristo com uma ira santa, dizendo que, olha, desta forma é errado, não se pode fazer assim. Hoje em dia vivemos, infelizmente, politicamente correto. As pessoas dizem, ai pastor, não se preocupe em falar mal dos outros, não. Eu não quero falar mal dos outros, eu quero apenas dizer o que é verdade. E para dizermos o que é verdade, não há outra maneira a não ser condenando a mentira. Jesus deu o exemplo dessa forma. Ele, quando ele vai falar a respeito da verdade, ele diz assim, ouviste o que foi dito? Você está dizendo assim, ó, vocês ouviram a interpretação que os judeus deram? Eles falaram dessa forma, eu agora, porém, vou dizer a vocês o que é verdade. Ou seja, ele compara, ele diz, olha, isso aqui é o que está sendo dito, mas eu vou dizer o que é verdade. Você consegue ver que não há possibilidade de se falar a verdade, a não ser que se condene a mentira? Não há outra forma.
É isso que Jesus faz, que os apóstolos fazem, e é isso que Judas vai fazer aqui também na sua epístola. Eu quero passar alguns princípios aqui. O primeiro, põe ele, por favor, Vinícius. Os dissimuladores estão entre nós. Os falsos, aqueles que tentam se passar por ovelhas, mas são lobos, eles estão entre nós. Versículo 12 da epístola de Judas vai dizer assim: esses homens, como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se. Olha que interessante, esses homens em suas festas de fraternidade, que fraternidade é ágape, falando a respeito do amor de Deus. Olha, esse povo aí, ele está no meio da igreja. Não, ele não está lá fora, fazendo trabalho de macumba para a igreja. Não, ele está dentro da igreja. Este é o problema. Jesus já disse, olha, o joio, ele não cresce sozinho, ele cresce justamente no meio do trigo, ele vem dali. Pedro vai dizer a mesma coisa. Você lembra? Judas, o traidor, não este daqui que escreveu a epístola, Judas, o traidor, ele estava onde? No terreiro? Ele saiu, era do meio dos 12. Saiu justamente do meio do povo. Os grandes hereges da igreja primitiva vieram justamente dentro da própria igreja. Por quê? Porque a pior traição é aquela daqueles que estão dentro. Essa é a pior traição. É por isso que eu não me preocupo quando as pessoas falam: ah, pastor, deixaram a macumba na porta da igreja. O senhor viu? Já aconteceu. Deixaram a macumba na porta da igreja. Aí eu chego, pego um saco preto, recolho, põe no lixo, acabou. Eu não estou preocupado com esses satanistas da vida, não. Eu estou preocupado com pessoas que vêm num púlpito, abrem a palavra de Deus e em nome de Deus distorcem completamente aquilo que a Bíblia diz. Esse é o problema, e é com isso que eu e você devemos nos preocupar. Certa feita chega um intérprete da lei diante de Jesus e diz assim: Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Olha a resposta de Jesus Cristo. O que está escrito? Como interpretas? Olha que interessante. O que está escrito na lei? Isso é importante. Você lê? Segundo, como você interpreta? Consegue ver que a salvação tem a ver com a forma com que interpretamos a Escritura? Como você interpreta? Essa é a pergunta que eu e você devemos fazer. Portanto, meu irmão, não existe essa historinha. Imagina o seguinte: eu abro essa epístola, interpreto de tal maneira, eu digo, isso aqui é A. Não, mas daí o Celso diz que é B, e o Edivaldo diz que é C. Não tem a possibilidade de nós três estarmos certos, diante de um mesmo livro, diante de um mesmo texto. Alguém vai estar errado. Não existe essa historinha. Pastor, o que importa é a sinceridade. Já viu esse argumento? O fulano lá, ele é meio letrado, ele não entende muitas coisas. Nossa, mas pensa num homem com o coração para Deus. Interessa o coração dele. O que interessa é, ele interpreta a Bíblia da maneira correta? Ou imagina o seguinte: eu pego uma planta de uma casa e eu estou saindo de viagem e eu deixo para 3 pedreiros e digo assim: olha, você vai fazer a casa no bairro A, você no B e você no C. Eu saio 3 meses de viagem e eu volto e eu vou visitar as casas que eu deixei os 3 pedreiros distintos fazendo. E eu vejo lá, o cara fez 2 quartos, piscina. O outro cara fez um sobrado. A planta era a mesma. O cara fez sobrado. A outra, o cara fez um negócio mais estreito e deixou um baita de um espaço do lado. Daí eles dizem assim: eu não entendi muito a planta que o senhor deixou. Mas eu fiz com tanta dedicação. Trabalhei sábado até 8 horas da noite. Dias de semana, teve dia de eu dormir na obra. Eu me dediquei. A questão não é se você se dedicou, a questão é: você interpretou a planta correta e fez do jeito correto? Isso é o mais importante. É claro, é só uma analogia em relação à palavra do Senhor. Não interessa se o fulano diz: mas eu tenho um coração tanto para Deus. Manda um médico, meu irmão. Manda um médico interpretar um exame errado. E manda ele dar o medicamento com base naquilo que ele acha que o exame diz. Você vai ver, ainda que ele tenha a melhor das intenções, sabe o que ele vai fazer? Ele vai matar pessoas. Como no caso, eu vi uma vez uma enfermeira, ela apenas trocou, eram bem parecidos os remédios mesmo, ela pegou o remédio A e era o B e colocou lá no soro da criança, se eu não me engano, de 4 ou 5 anos. Matou a menina. E aparecia lá um depoimento dela em lágrimas, dizendo: eu confundi, eu não queria fazer isso, jamais. E eu não duvido disso que ela está dizendo. Mas você consegue perceber que mesmo querendo fazer o que é correto, acabou levando alguém à morte?
quanto mais em relação ao Evangelho. Pessoas que dizem que têm o coração para Deus, que estão fazendo o seu melhor, e deve fazer, mas se a interpretação não é de acordo com aquilo que a Bíblia diz, elas podem com sinceridade, podem não, elas estão com toda sinceridade conduzindo pessoas para o inferno. E é isso que Judas vai dizer, nem todo aquele que diz, lembra que Jesus diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Não é porque a pessoa ela fala um evangeliquez correto, não é porque a pessoa ela abre a Bíblia, cita a Bíblia, que ela está pregando a palavra, porque o diabo também fez isso. Na tentação de Jesus, o diabo dizia, olha, está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Cara, o diabo ele citou o Salmo 91, mas na marca, certinho. Citar a palavra não quer dizer que ele está pregando a Bíblia. Ele apenas citou de forma esporádica. Então eu e você devemos sempre nos questionar, pastor, mas o fulano fala tão bem, parece voz de um arcanjo quando fala. A pregação é maravilhosa. Ele fala com tanta autoridade. Que maravilha. Meu irmão, mas se ele não expõe a escritura da forma correta, ele tem que ser coaching, tem que fazer outra coisa da vida. Menos ser pastor, menos expor o evangelho. Portanto, é preferível ouvirmos um gago, um fanho, mas que interprete a Bíblia da maneira correta, do que ouvir alguém que fala com uma pompa maravilhosa, um português maravilhoso, mas distorce aquilo que a escritura diz. Segundo princípio, temos que lutar pela fé. Lutar, literalmente. Versículo 3, você pode acompanhar comigo? Judas, versículo 3. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando a batalhardes diligentemente, com dedicação, batalhardes com dedicação, pela fé, uma vez por todas, que foi entregue aos santos. Aqui, a fé que Judas diz é o conjunto de doutrina ao qual nós cremos. Por exemplo, 2 Timóteo, Paulo vai dizer assim a Timóteo, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O contexto ali é justamente do conteúdo da nossa fé. Este é o nosso maior tesouro, o conteúdo da nossa fé. Só que você percebeu como hoje é quase que proibido você falar do erro dos outros? Você percebeu como que o politicamente correto está dentro da própria igreja do Senhor? Você não pode falar nada. Por quê? Pastor, isso aí não é muito correto, não. Cuida das suas coisas. O politicamente correto está justamente dentro da igreja, a patrulha que fica o tempo todo. Pastor sem amor. Eu escrevi esses artigos aqui, eu ouço toda vez. Divisível. Fica dividindo o povo de Deus, tem que somar. Ame mais, critique menos, é o que eu mais ouço. Por quê? A patrulha do politicamente correto está dentro da igreja do Senhor. Agora, o que é o bom pastor para muitos? Sabe o que é o bom pastor para muitos? É aquele pastor que ele é quase que um político. Ele não fala mal de ninguém. Não estou dizendo falar mal por falar mal. Isso é pecado, claro. Mas ele não fala contra ninguém. Não ofende ninguém. Deus me livre de ofender, e às vezes acontece, de ofender por falta de sabedoria da minha parte. Deus me perdoe esse pecado. Mas a palavra em si, ela ofende. Mas não, o pastor isentão, ele é diferente. Ele nunca ofende ninguém. Quando alguém pergunta para ele, pastor, o que o senhor acha de tal assunto? Normalmente assuntos polêmicos, né? Por exemplo, pastor, o que você acha da pena de morte? Eu já preguei sobre isso nas últimas quartas. O pastor Sabonete responde de que jeito? Eu acho que nem uma coisa, nem outra, muito pelo contrário. Ou seja, ele fala nada. Ele não expõe a opinião dele segundo a Escritura. Eu vi uma vez um cantor bem famoso na época, deu uma caída boa agora. Ele foi ao programa Encontro com o Demônio, Encontro com Fátima Bernardes, e ele estava lá, e você sabe, é do capeta aquele programa. Ele estava lá e, se não me engano foi a Fátima, um outro apresentador, perguntou para ele assim, olha, o que o senhor acha do homossexualismo? O que a sua igreja acha? Esse cantor, ele é pastor também? A resposta dele, pensa num João Sabonete, Deus ama todos. Você diz isto, você consegue agradar todo mundo. Pastor, mas é mentira que Deus ama? Deus ama, é verdade. Mas faltou ele continuar dizendo, né? Olha, Deus ama a todos aqueles que se arrependem de seus pecados e não andam em seus perversos caminhos. Depois, tinha a Tammy Gretchen, que era mulher, agora é homem, né? E
ela perguntou para o pastor assim: pastor, se eu fosse a sua igreja, como o senhor iria me tratar? Essas perguntinhas que sabe que é o que pega, né? E o pastor, pelo menos a primeira parte, respondeu de forma correta. Ele disse: olha, você seria tratado como todos os outros, da mesma forma. Você não é diferente de ninguém. O povo: esse pastor que eu quero na minha igreja. E é claro que ele está correto em relação a isso. É isso que se espera de toda a igreja decente, que trate as pessoas sem acepção. Não interessa. A pessoa pode ser homossexual, pode ser um viciado, pode ser um pedófilo. O que se espera é que a igreja aconselhe, ore junto, ame, perdoe e ensine. Enquanto a pessoa estiver disposta a mudar o seu erro, a igreja de Deus sempre vai estar ali com as mãos estendidas, dizendo: conte conosco. Não importa quantas vezes caia. O papel da igreja é sempre estar com a mão esticada, a não ser que a pessoa diga de forma bem explícita assim: olha, eu não acho que isso é pecado e eu não vou mudar, eu quero continuar na igreja, mas continuar sendo assim do meu jeito. Aí é diferente. Aí é o que Paulo diz: tais pessoas devem ser retiradas do meio. Vão ser amadas, vão ter várias chances, quantas forem necessárias. Ela pode morrer tentando lutar, morrer lutando. E se assim for, a igreja vai estar do lado. Como no caso, por exemplo, 13, 14 anos, já que eu estou na igreja, eu já vi pessoas que, por exemplo, com problema de vício, ela pegava um tempo firme na igreja e de repente caía no vício. Voltava, caía no vício. Voltava, caía no vício. E todas as vezes que voltava eu dizia: irmão, eu acredito em você, dessa vez vai. Dessa vez você não vai cair mais. Caía de novo. Voltava: irmão, dessa vez vai dar certo. Enquanto a pessoa continuar lutando, a igreja sempre vai continuar estendendo a mão. Diferente, como eu falei, da pessoa decididamente diz: não, eu não vou mudar. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Não. Daí não. De forma alguma. Por exemplo, tinha um casal da nossa igreja, e eles viviam amaziados, não eram viviam amaziados, não eram casados. E durante uns 3 anos e pouco nós dizendo: irmãos, vocês precisam acertar a sua situação. Porque sabemos que não é do dia para a noite, às vezes, que dá para acertar. Até o dia que a moça falou assim: olha, pastor, nós não vamos casar. Eu falei: por quê? Porque se eu casar, eu perco a pensão do meu ex-marido. Ah, então, o seu ex-marido que morreu, né? Ah, tá, então, um defunto está sustentando a casa de vocês. É isso que eu entendi. Vocês não querem fazer o correto por medo de perder dinheiro. Vocês não querem mudar? Tem certeza? A gente dá outra chance. Ou engana a gente, por favor. Engana a gente, diz que vai casar. E não. Daí tivemos que falar, né? Então você está convidado a não participar mais da nossa igreja. Porque é um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas olha para você ver, não é de primeira. Foram anos dizendo: muda. Isso aí nós vamos ter com todos. Essa paciência vamos ter com o pastor. Vocês acham que o pastor não erra? Não interessa se a pessoa, qual seja o pecado dela. Se ficar um homossexual aqui a vida inteira dizendo: pastor, é difícil, mas eu vou lutar e cai. Toda a vida vamos estender as mãos. Agora, a igreja moderna, ela tem uma falsa ideia de amor. Qual é essa falsa ideia de amor? O amor hoje em dia se tornou sinônimo de relativismo. É a verdade sua, a minha verdade, cada um tem a sua verdade e acabou. Jesus vem chamar esses religiosos de sepulcros caiados. Caixão fedido, literalmente. Vocês são bonitinhos por fora, mas por dentro vocês são podres. Nós vemos em toda a Escritura os apóstolos contenderem de fato, brigarem por conta da verdade. Agora nós não podemos. Por conta do politicamente correto, não podemos. Claro que podemos e devemos. Paulo, ele luta contra os hereges durante todas as suas epístolas. Por exemplo, olha o que diz Atos, capítulo 15, versículo 1 e 2. Põe ele, por favor. Atos 15, 1 e 2. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidarem segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Os apóstolos tinham pregado: olha, a salvação é pela fé, não pelas obras. A circuncisão era uma obra externa. Aí então algumas pessoas começaram a dizer: olha, sim, Jesus é importante, mas tem que circuncidar também. É sempre quando você coloca mais alguma coisa em Jesus Cristo, você acaba se desviando da fé. Ele diz:
segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos, se não circuncidar. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda. O que é contenda, meu irmão? É fight, é porrada. Não, espero que não havia de fato, claro, né? Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Olha Paulo e Barnabé, os caras discutiram, feio. Que história é essa? Vocês dizendo que é necessário Jesus Cristo mais circuncisão, Jesus Cristo mais o sábado, Jesus Cristo mais as obras, Jesus Cristo mais tal coisa. É um absurdo. E você vê os apóstolos o tempo todo. Em Gálatas, Paulo resiste Pedro face a face. Paulo briga com Pedro. 2 apóstolos. Paulo chega diante dele e diz o seguinte: ô Pedro, que história que é essa? Você, quando está perto dos ímpios, você, quando está perto deles para evangelizar, você é um. Daí, de repente, chega os judeus. Você muda, você finge que não conhece aquele povo. Deixa de ser 2 caras, rapaz. Mais ou menos isso que Paulo disse, com minhas palavras, claro. Que absurdo. Em Jeremias, capítulo 15, Jeremias vai dizer assim: ai de mim, minha mãe. Olha a exclamação de Jeremias. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz a um homem de rixa e de contendas. A senhora pôs no mundo um homem para brigar, meu Deus do céu. E é claro, ele não estava dizendo briga física, mas briga em relação ao evangelho. Foi isso que ele fez durante todo o seu ministério. Combateu os falsos profetas. Olha uma das frases de Jeremias. Olha, esse povo aí, eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ou seja, o povo está no pecado, está indo para o inferno, mas vem esses falsos homens aí e dizem: fica tranquilo, não vai acontecer nada, fica em paz. E olha o termo que ele usa: vocês estão apenas colocando um paliativo num tumor maligno na cabeça das pessoas. Vocês estão apenas dando um dipirona. Não está em paz. Vocês precisam levar o evangelho para que as pessoas se arrependam. E não essa mensagem de autoajuda. Isso é um absurdo. É isso que nós vimos os apóstolos e os profetas fazendo. Isso é amor. O amor é quando o seu pastor diz para você, em nome de Jesus: muda de vida. Essa roupa é errada, você precisa consertar o seu relacionamento. Irmão, você trata errado o seu marido. Marido, você trata errado a sua esposa. Você precisa ser mais homem de Deus. Você precisa ter mais compromisso, irmã. Eu sei que às vezes essas coisas não são boas de ouvir. Claro que não. Mas lembra do que diz Provérbios: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos do traiçoeiro são enganosos. Às vezes dói andar junto com crente, dói. Pastor, mas não é perigoso ficar lutando? Claro que é perigoso. Mas mais perigoso é eu e você ficarmos estáticos, parados e não fazermos nada. Paulo diz assim em Filipenses: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, lutando pela fé evangélica. Vivei de forma digna, lutando pela fé evangélica. Quando ele está quase morrendo, ele escreve assim para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. De qual combate Paulo estava falando? Você acha que era do embate físico, das espadas? Não. Deixe daqui, da palavra do Senhor, com certeza. Eu quero passar algumas características aqui dos dissimuladores. Põe ali, por favor. Quero primeiro falar sobre algumas características dos dissimuladores. Primeira coisa, eles transformam a graça de Deus em provisão para pecar. Em que sentido? É o que Judas vai dizer aqui. Eles transformam em libertinagem a graça de Deus. Libertinagem. Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. É isso que ele vai dizer. No verso 7, você pode acompanhar comigo? Olha o que diz. Verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles que seguindo após outra carne são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Como que esses falsos homens de Deus, como que eles introduzem essas dissimulações, transformando a graça em provisão para o pecado? Dizendo o seguinte: não se preocupe com esse negócio de juízo, não. Deus condenar, mandar para o inferno, não. O nosso Deus é church, fique em paz. O nosso Deus é só love, é Deus é amor aqui o tempo todo. Isso é mentira? Claro que não, Deus é amor. Mas isso é uma parte da verdade, apenas uma parte. Daí eles, o que eles fazem? Eles suprimem a mensagem do juízo. A mensagem da ira de Deus, da condenação. E olha que interessante.
Olha o que Judas diz aqui. Olha, aqueles que não se arrependem, esses falsos homens, e aqueles que os seguem. Ele dá o exemplo lá de Sodoma e Gomorra. Lembra que caiu fogo, enxofre e acabou com a cidade? É por aí que eles estão indo, e é aí que eles estão levando aqueles que os seguem. Está claro, bem explícito aqui. Eles fazem uma divisão como se Deus fosse dois. Deus no Antigo Testamento fosse aquele Deus ranzinza, mal, que dá um raio na cabeça do povo. Lembra aquele episódio, quando Datã, Coreia e Aberão, eles pecam, o chão se abre e eles são consumidos vivos para o inferno? Eles dizem, está vendo como que Deus era? Mas na era da graça, Deus converteu, aleluia. Ele ouviu o seu próprio evangelho. E ele fez o quê? Mudou. Agora é um Deus zen. É aquele Deus que chega a prostituta, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Será? Lembra no Novo Testamento, onde Ananias leva uma oferta? Ele vai lá e vende um terreno e quer levar a oferta para a igreja. Isso aí que é de Deus, hein? Ele vai, vende o terreno e leva uma oferta. Só que como o povo estava dando muita coisa, ele diz assim para a esposa dele, olha, vamos fazer o seguinte, amor, a gente vende o terreno lá por 100 mil, só simbólico, só para você entender. A gente vende um terreninho lá por 100 mil, mas a gente leva 50 mil para a igreja, 50 mil fica para a gente. Qual o problema? Nenhum. Que pastor, meu irmão, fica triste. Pastor, eu trouxe a oferta do terreno aqui, mas só metade do terreno, tá bom? Falou, capeta, vai embora. Que pastor fala isso? Ninguém. Mas olha que interessante. Eles entram em conluio, vendem um terreno e dizem, vamos levar metade para a igreja. Joia. Só que eles chegam para Pedro e dizem assim, Pedro, nós estamos trazendo aqui. Daí Pedro, vocês venderam o terreno por quantos? 50 mil, Pedro. Todo o dinheiro está aqui. Eles fazem isso, Pedro diz assim, na era da graça, você lembra, né? Na era do paz e amor, hein? Logo em Atos. Pedro diz assim, por que mentiste para o Espírito Santo? Você quer enganar quem, rapaz? Pedro fala assim, o Ananias no meio do culto, pá, morre. Imagina, o pastor fizesse isso no culto, hein? Quem não... irmão, isso aqui não é dízimo não, hein? Falta um pouquinho. Pensou? Daí passa um pouco, chega Safira. Alegre da vida, cintilante, jubilante. Tudo bem, meu marido veio trazer uma oferta aqui, pastor, ficou sabendo? Safira, fiquei. Safira, por quanto vocês venderam o terreno? 50 mil, Pedro. É mesmo? Tá vendo aqueles homens no fundo ali, o Tiago e o Laerte? Então, eles acabaram de levar o seu marido, que morreu aqui. Não, fica sossegado, você está morrendo também, não precisa ficar preocupado. Pá, cai, a mulher morre. Na era da graça? Por conta de mentira. Então, para você ver, Deus não mudou, meu irmão. Deus continua sendo o mesmo. Leia Apocalipse para você ver. Você vai falar sobre o cálice da ira do Cordeiro. Ou você nunca leu esse termo? É que as pessoas não gostam, né, dessa parte. Aqui Judas vai citar, por exemplo, no versículo 5, ele vai falar sobre os egípcios. Lembra quando os egípcios foram destruídos? Deus executando juízo sobre eles? Quem que morreu? Morreram homens? Morreram mulheres? Morreram crianças? Deus matou todo mundo por conta do pecado. Ele vai falar no versículo 6 sobre anjos caídos, que Deus exerceu juízo sobre os anjos. Depois vai falar sobre Sodoma e Gomorra no versículo 7 novamente. Ou seja, a mensagem aqui é basicamente duas. Se Deus julgou os anjos por conta do pecado, não vai julgar a mim e a você? Claro que vai. Se o nosso Deus julgou no passado aqueles que não se arrependeram dos pecados, não vai julgar nós hoje? Óbvio que vai. Agora, esses falsos homens, eles são tolerantes com tudo que é tipo de pecado. São tolerantes. Não tem problema. As pessoas vivendo tudo torta dentro da igreja, eles não confrontam, não pedem para que as pessoas se arrependam. E a consequência disso é o quê? É um amontoado de pessoas pensando que são cristãs, pensando que são filhos de Deus, mas que estão caminhando para o abismo. E qual que é a artimanha que eles usam? Olha, vocês aceitam Jesus Cristo? Como se fosse algo que nós colocamos para deixar a nossa vida melhor. Agora você é filho. Você ouve uma vez uma pregação. E a pregação não tinha nada de evangelho. Qual que é o evangelho? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Daí ele fala sobre como ser próspero. Eu não estou dizendo que isso não tem na palavra. Tem, nós também ministramos. Só que isso não é o evangelho. Ele diz como ser próspero. E depois no final da pregação ele diz, vocês aceitam a Jesus Cristo? Calma aí, com toda essa prosperidade que o senhor falou aí, quem que não aceita? Não somos bobos, claro que aceitamos. Eles dizem, então, portanto, agora, vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos. Aí, vem aquele herege do Vitor Azevedo e diz, nós temos o mesmo valor de Jesus Cristo.
Você vale tanto quanto ele. Meu irmão, esse cara talvez ele nunca leu o Apocalipse, que quando João tem uma visão de Jesus Cristo, diz a Bíblia que ele cai com a boca no pó. Que quando ele chora dizendo, quem é digno de abrir o livro? E ele não acha ninguém. Não, mas o Vitor Azevedo diz que a gente vale a mesma coisa que ele. Ou o João está errado, ou o Vitor está errado. Não tem como os dois estarem certos. Percebe como eles pegam uma parte da verdade e a distorcem? O fato de sermos filhos nos garante perdão toda vez que pecarmos, com certeza. Toda vez. Mas toda vez que eu e você colocarmos a mão no fogo, ela vai queimar. Vai. E talvez por causa de sermos filhos, vai queimar um pouquinho mais. Não é isso que diz Hebreus? Se estáis sem repreensão de que todos sois participantes, é porque sois bastardos e não filhos. Ou seja, Deus repreende seus filhos. Olha para Davi, meu irmão. O homem segundo o coração de Deus, nós aqui não chegamos nem perto dele. Lembra Davi lá? Betseba tomando banho, Davi, ó. Nossa, que gato, hein? Começou com uma olhadinha. Daí depois ele mentiu. Começou com uma olhadinha, depois ele adulterou, depois ele mentiu, depois ele matou. Tudo começou olhando. O que aconteceu com Davi? Davi se arrependeu? Se arrependeu. Diz a Escritura que ele se arrependeu de verdade. Deus perdoou? Perdoou. E aí, pastor, como ficou? Prisão domiciliar? É nada, hein? Se fosse no Brasil, talvez seria. O que aconteceu com Davi? Um filho estuprou a outra filha. Um filho matou o outro filho. A espada, um filho, saiu com todas as suas mulheres em cima do telhado para todo Israel ver a vergonha do pai. E daquele momento em diante, a espada nunca mais saiu da casa do homem segundo o coração de Deus, porque ele começou como? Dando uma olhadinha na moça. Se o juízo veio sobre a vida de Davi, e nós, que estamos longe de ser um homem segundo o coração de Deus? Os falsos profetas, eles não pregam a mensagem do inferno. O inferno para eles é ser pobre, e o céu é ser rico. Isso é a prova que você está com Deus. Você é próspero? Então Deus é contigo. Quebrado? Está na prova, hein? Confessa aí, acho que é pecado, hein? Será que não? Eles não falam a mensagem do juízo vindouro. E sendo que é isso que é a mensagem do Evangelho. Por exemplo, Atos 24. Põe ele, por favor, Vinícius. Atos 24. Paulo pregando para o governador Félix. O governador, na época, tinha o poder de arrancar a cabeça de alguém. Literalmente. Não era só prender, não. Podia matar. Olha o que Paulo diz. Dissertando, né? Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Olha a pregação de Paulo. Justiça, domínio próprio, juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Calma aí, por que ele ficou amedrontado? O que Paulo pregou? Qual foi a mensagem? Cadê o banquinho que estava aqui e sumiu? Qual foi a mensagem de Paulo? Paulo pegou o banquinho, sentou e disse, você é o centro de Jesus. Aleluia. Foi isso? Ou Paulo pegou o violãozinho e disse, Félix, tem uma musiquinha para ti. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Foi isso? Paulo falou sobre a justiça, sobre o juízo vindouro. E esta mensagem deixou o governador amedrontado. O que ele disse, em outras palavras, não interessa a sua posição, governador. Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai torrar no inferno. Vai torrar no inferno com todas as suas roupas, coroas e por aí vai. Qual foi a mensagem de Noé? Lembra? Qual foi a mensagem de Noé no Antigo Testamento? Não era muito diferente, não. Agora, se Noé fosse hoje church, qual seria a pregação de Noé? Pessoal, tá vindo uma chuva aí, mas fica em paz, não é nada tipo assim, temporal, nada não. Deus aqui é com nós. É uma garoinha, coisa fina, assim, não dá nem para molhar direito. Algo simples. Mas vai ficar todo mundo bem. Tá? Eu não sei, barco, nem precisa se preocupar com barco, essas coisas não, gente. Sabe? É garoto, nem sombrinha você precisa comprar. Todos vão ficar bem no final. David Leonardo, se fosse pregar desse jeito hoje, se fosse Noé. Terrível, é terrível. A mensagem de Moisés, dos profetas ali, todas foram a mesma. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Pastor, mas isso não vai trazer medo às pessoas? Claro que vai. E é isso que deve fazer. Trazer medo.
Ora, porque nós respeitamos quem tememos. E além do mais, Provérbios ainda vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu já estou encerrando. A segunda característica desses falsos homens de Deus é a seguinte. Segunda característica, o seu ministério está baseado em sonhos e não na palavra. Versículo 8, acompanha comigo, por favor. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Da mesma sorte, sonhadores alucinados. Você percebeu hoje que tem muita igreja que a pregação é baseada no sonho do cara? Não é baseado no evangelho. Essa noite eu sonhei, meu Deus, com cobra. Só que é claro, né? O sonho ruim, eles deletam. Eu sonhei com cobra. Daí para não falar que é morte, não, sonhei com cobra. Joga 9 no bicho que vai dar sorte. Acho que é 9, né? O nome da cobra, não lembro. Muito antigo isso. Os irmãos jogavam no bicho aí. Se estiver errado, me avisa. Então daí, o ministério deles é baseado em sonho. Pastor, mas o senhor não acredita em visões? Claro que acredito. Claro que acredito. Paulo teve. Mas Paulo não teve visão toda hora, você percebeu? E às vezes que Paulo teve visão, ele não ficou se gabando da visão que teve, contando para todo mundo, pelo contrário, ele escondia. Só quando ele via que não tinha como, ele disse, olha, se é para falar de vocês, então vou falar um pouco também. Só que ele ainda fala em terceira pessoa. Certa vez um homem, e não diz que é ele. É diferente dos pastores hoje, né? Ele come a feijoada no sábado à noite, domingo de manhã, ele chega de jeito no culto. Irmãos, Deus falou tremendamente comigo à noite. Aleluia. É só efeito da feijoada que comeu. Só que teve um monte de sonho lá e pensa que é Deus. É absurdo. Paulo vai dizer que eles são ignorantes, metidos a sábios, aqui no versículo 10. Estes, porém, contra tudo que não entendem, difamam, contra tudo que não compreendem por instinto natural. Olha, eles não entendem nada e saem por aí difamando tudo. Eles falam mal daquilo que não sabe. O que importa para eles, na verdade, é o que? É o achismo. Eu acho que a Bíblia diz isso. Não é o que a Bíblia realmente diz. 1 Timóteo 1,5, Paulo vai dizer assim, ora, o intuito da presente admoestação é a mesma coisa que a advertência. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, das coisas corretas, está vendo? Delas se desviam. E vão para onde? Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, discussões inúteis. Fica preocupado lá com coisa inútil, coisa fútil. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Olha o que Paulo diz. A lei, a Bíblia, ela é boa se nós utilizamos dela de forma legítima. Então significa que há pessoas que também utilizam de forma ilegítima. E ele diz aqui, olha, ainda fazem ousadas asseverações. Eles falam com certeza daquilo que eles não têm nem ideia. Eles acham que Deus se manifesta na tonalidade da voz, na tonicidade da voz, tonalidade é a cor, né? Tonicidade. Na vibração da voz. Eles acham que Deus se manifesta de acordo com o volume da voz e não de acordo com a interpretação da Escritura. Daí a gente vê um monte de baixaria, né? Esse cara, meu irmão, dá aquela urrada antes de falar que Deus diz. Não é Deus, né? Oh, Deus fala. Daí Deus fala. Agora, se é igual Paulo, alguém que era fraco em sua presença, isso ele mesmo dizia, minha presença é fraca. A gente dormia na minha pregação, acredita, a gente dormia na pregação de Paulo. Nisso nós parecemos, aleluia, tem gente que dorme na minha. Mas eles pensam que Deus não fala em situações assim. Terceiro, para encerrar, ele diz assim, põe ele, por favor, terceiro. Terceira característica desses falsos homens, suas mensagens são superficiais e trazem desgraça. O falso evangelho, o evangelho superficial, ele não traz benefício algum. Ele momentaneamente ilude as pessoas, mas ele acaba trazendo desgraça. Versículo 12, acompanhe comigo, por favor. Acabando a pregação, acabando a voz também. Verso 12. Estes homens são como rochas submersas,
em vossas festas de fraternidade. Mais uma vez, festa de fraternidade de novo, reparou? Ele está junto com o povo lá, tomando cafezinho, comendo pizza. Está junto com todo mundo. São como rochas submersas. Rocha submersa, via de regra, é coral. Você sabe que esses corais, essas rochas submersas, elas têm o poder de derrubar navios. Se o comandante ali, se o capitão, ele não sabe a rota que ele tem que pegar, ele pega uma rota de corais, aquelas rochas estão um pouco para baixo do nível da água, e ele passa, ele acaba afundando o navio, morrendo e matando outras pessoas, juntamente com ele. E olha a ilustração que Judas dá aqui. Esses homens são assim, são rochas submersas, são especialistas em fazer as pessoas naufragarem na fé. Pastor, mas calma aí, como assim naufragar na fé? Sabe por quê? Porque a mensagem superficial, ela não nos prepara para o dia ruim. Porque você sabe, todos nós teremos. É o que diz a Escritura. No mundo tereis aflições. Daí você vai para a igreja toda vez e você sai dali se achando super. Você sai, cara, eu sabia que eu era bom, mas pelo que o pastor falou, eu sou fantástico. Senhor, o senhor não teve muito trabalho comigo não, aí foi só apontar o dedo, ah rapaz, esse aqui tem que pegar ele, olha aqui que maravilha. E esse falso evangelho não nos prepara para o dia difícil. Daí no dia da dificuldade que ela vem sobre todos, sabe o que você vai dizer? Ué, cadê Deus? Por quê? O desemprego bateu na minha porta. Por quê? A enfermidade veio sobre minha vida. Por quê? O luto atingiu a minha família. Eu não tenho o mesmo valor de Jesus Cristo? Ora, o que aconteceu? É porque você foi encharcado de uma mensagem superficial que não te preparava para os dias difíceis. Depois ele diz rochas submersas, nuvens sem água. Olha a outra ilustração que ele dá, nuvem sem água. Só faz barulho, trovoado, mas não tem conteúdo. Assim é a mensagem superficial. Você sabe, da água depende a vida. Por exemplo, antigamente não tinha pessoas colocando aquele sistema para molhar plantações. Eles dependiam muito da chuva. E aqui Judas vem dizer, olha, esses falsos homens, eles são como nuvem sem água. Eles têm tamanho, muito tamanho. Todavia não tem conteúdo. Por que eles não têm conteúdo? Porque o que eles dizem não é a palavra de Deus, mas apenas te enganam. Depois ainda diz, eles são como nuvens sem água, impelidas pelo vento. Você sabe, a nuvem ela vai onde o vento sopra. E olha o que Judas diz. Esses homens, já estou encerrando, esses homens, eles são totalmente pragmáticos. O que é ser pragmático? Ser pragmático é você não perguntar o seguinte, olha, isso aqui é certo. É você perguntar, dá certo? Por exemplo, você vai abrir um comércio. Você não quer saber o que é correto. Você olha ali para a avenida que você vai alugar o seu ponto e diz, cara, que dá certo vender carro. Vou vender carro. Só que eles fazem isso em relação ao evangelho. Eles olham e dizem assim, calma aí. O que é correto? O correto é a gente expor a Escritura e aplicar a Escritura. Essa é a mensagem. E assim deve ser uma igreja. Mas calma aí. As igrejas reformadas aí não tem muita gente. O povo meio frio demais. Olha o pessoal neopentecostal aqui. Cara, o povo tudo rico, hein? Nossa, o que eles fazem? Campanha do óleo ungido. Nossa, eu vou trazer aqui. E faz o arco da passagem que você vai para outra dimensão, dá para a Nárnia da vida lá celestial. E acabam fazendo esse monte de coisa. Então, é a teologia da prosperidade que dá certo? Vamos fazer. É a igreja com as moças dançando e virando pirueta que atrai jovens? Vamos fazer. É pintar a parede cinza. Nada contra a cinza, tá? É pintar a parede cinza. É claro, né? Se você acha que as pessoas vão vir porque a parede é cinza, pelo amor de Deus. Agora você pintou de cinza porque era a única cor que tinha, não tem problema. Ou porque você gosta. Mas você percebeu que eles ficam preocupados com isso? O que dá certo? E não perguntam o que é certo. Efésios 4, já estou terminando, vai dizer assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha o que Paulo vai dizer. Essas pessoas que ficam de um lado para o outro, sendo levados por qualquer vento de doutrina, são meninos. São crianças na fé. Depois ele ainda diz, olha, árvores sem fruto, duplamente mortos. Por que ele diz duplamente mortos? Porque é o seguinte,
Esse falso evangelho é ministrado. A pessoa era ímpia, estava perdida e sabia que precisava de Deus. Daí o falso evangelho vem e é pregado. Banquinho, fundinho musical, você é o centro de Jesus e você tem o mesmo valor de Jesus Cristo e Jesus em Adão também pecaria, essas heresias todas você sabe, né? Daí, você diz assim, ai cara, esse Jesus que eu quero. O que? Eu posso continuar na igreja aqui com esse alargador na orelha, desse tamanho. Muito doido, não deve ter problema. Daí, a pessoa vai embora. Ela está perdida ainda, ela não ouviu o evangelho. Só que ela pensa o seguinte, eu tenho Deus. Ai, agora eu tenho Deus. Ai, como que é boa a vida com Deus. Não mudou nada, eu continuo do mesmo jeito. Ai, como é boa a vida com Deus. Daí quando nós chegamos com o evangelho verdadeiro, aquela pessoa está duplamente morta. Ela já estava morta, agora ela está morta achando que está viva. Esse é o grande problema do proselitismo. Recentemente, já estou encerrando, nós tivemos aquele evento no estádio do Morumbi, o Descende. E eu vi os crentes comemorando lá. 500 pessoas aceitaram a Jesus Cristo nesse evento. É sério? Acredito que você acreditou nisso. Não acredito que você acreditou. Billy Graham certa vez disse assim, os efeitos de um banho duram pouco. Muitas pessoas ali não ouviram o evangelho. Por conta do ambiente, foram comovidos. Talvez com as musiquinhas, né, com algumas coisas. Então, 500 pessoas aceitaram Jesus. A questão é, veja depois se elas continuam demonstrando frutos de arrependimento. Isso é o que prova a verdadeira conversão. Depois ele vai dizer, olha, eles parecem ondas de ressaca. O que é onda de ressaca? Na ressaca você percebeu que a onda traz toda a sujeira? Assim são esses falsos homens. Depois, olha, são estrelas errantes. Hoje em dia, os pastores estão mais preocupados em ser estrela do que ser pastor. Quer mais aparecer. E para encerrar, como que nós agimos diante disso? Versículo 17, Judas vai dizer que nós primeiro devemos ter consciência que nós estamos nos últimos dias. É bom que se apareçam esses falsos homens, porque daí nós conseguimos fazer uma comparação do que é falso e do que é verdadeiro, porque senão não tem como. E o surgimento desses falsos homens é um sinal de que Jesus está voltando. É por isso que eu falo sem sombra de dúvida. Vitor Azevedo, Thiago Brunet e essa corja, eles são o juízo de Deus sobre uma geração que não quer saber de ler a sua Bíblia, que não quer saber de estudar a Escritura, mas apenas estão preocupadas em estar unidas ao movimento. Há um clube que contribuem ele mensalmente. Eles são o juízo de Deus sobre as pessoas que não querem a Deus. E aqui Judas vai dizer 3 coisas para comparar eles. Ele diz, olha, eles seguiram o caminho de Caim. Você lembra quem foi Caim? Caim foi o primeiro assassino. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, esses falsos homens, eles estão no caminho do assassinato. Assassinando quem? Pessoas? Não, assassinando almas. Muito pior. Eles seguiram um caminho de Balaão. Balaão tinha o caminho da ganância. Lembra que ele foi pago para profetizar? Percebe? Tem tudo a ver a ilustração de Judas? Eles estão preocupados. Se eu falar isso aqui, eu ganho mais dinheiro. Se eu pregar a palavra de verdade, talvez eu ganhe menos. Então deixa eu falar isso aqui. E depois ele ainda diz, eles foram pelo caminho de Corá. Qual o caminho de Corá? O caminho da rebeldia. De não se submeter aos seus líderes. E a solução que Judas nos dá no versículo 20 é, devemos nos edificar na fé e orar. Orar para que eles se arrependam, claro. Orar para que eles se arrependam. E nos edificar na fé. É por isso, meu irmão e minha irmã, você deve, de fato, procurar, buscar uma igreja que te dê um alimento sólido em relação à Escritura. Que, em vez de falar aquilo que você quer ouvir, fale aquilo que você precisa ouvir. Porque é isto que vai transformar a sua vida. E eu aconselho os irmãos a serem como os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, Paulo diz assim a respeito deles. Esses de Bereia são mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles, ouvindo a palavra, diariamente liam para confirmar se o que eu dizia era de fato assim. Você consegue ver Paulo elogiando os irmãos, porque os irmãos ouviam, meu irmão, não era o pastor Rafael que eles ouviam, não, era Paulo. Eles ouviam Paulo e iam lá para a Escritura. Calma, Paulo, deixa eu dar uma conferida, né? Vamos ver se esse aí que o senhor disse mesmo. Ah, Paulo, tá bom. Percebeu que Paulo não tinha medo? É isso que você deve fazer. Como você sabe que eu também não posso estar enganando você? Eu posso estar aqui dando de bom moço, querendo arrancar o seu dinheiro,
Tadinho, que quase ninguém tem, né? Tá ferrado se fosse por causa disso. Como você sabe que eu não estou querendo te enganar? A partir do momento em que você for para sua casa, ler a Escritura e comparar se aquilo que o pastor diz, de fato, é aquilo que a Escritura diz. É só assim que eu e você seremos livres desses falsos homens que estão de forma dissimulada dentro da igreja, levando muitas pessoas para a perdição. Amém, meus irmãos?